Então, irmãs, paz Deus, bom dia. Estamos de volta com os nossos vídeos, né? Então, irmãs, o objetivo desse trabalho é nos ajudar, como já dissemos, né, no inário. Então, o que vai fazer parte do nosso estudo agora, do nosso ensino? O manual da instrutora, né, que esse deve ser consultado em todos os momentos, para que a prática do conteúdo faça parte da rotina das aulas. Ele será o nosso guia. Todas as dúvidas, né, em amplo direcionamento, em tudo que a gente precisa está ali. Então, eles nos direcionará, né, no ensino tradicional. Aliás, em um outro ensino, porque o ensino tradicional era um ensino assim, que o professor ensinava e o aluno aprendia. Era a única coisa que acontecia, mais nada. Hoje tem uma mudança desse ensino. O ensino atual, a proposta traz o conceito, a proposta dos métodos, né? De estarmos a processo de aprendizagem. Todos nós, o professor ensina e também aprende. O aluno aprende e também ensina, porque de repente é te feita uma pergunta que você fica assim, poxa vida, como é que é isso mesmo, né? Às vezes a gente até sabe, mas é muito comum na música uma pergunta que você não sabe responder na hora, é muito comum isso, né? Aí você vai procurar aprender aquela parte ali. Então você ensina e também aprende, né? Isso é muito importante. Então, existe uma relação muito grande nessa nova metodologia com o nosso inário, com o nosso MTS. Por exemplo, um assunto sobre metrônomo. Onde que nós encontramos? Neste método, no manual, está na página 19, no manual. No primeiro volume. E onde está no MTS? Na página 18. Né? Lá no manual tem, aqui no método tem, no MTS tem. Então, é aquela correlação muito grande entre eles, né? Então, no manual da instrutora está na página 11, nesse volume está na página 19, tá? Eu escrevi aqui, mas eu acabei fazendo uma confusãozinha. Então, nós podemos observar que no ensino atual há uma correlação entre método, inário, MTS e manual da instrutora para todos os conteúdos abordados. Então, é um estudo assim muito homogêneo, né? Muito homogêneo mesmo. E na abordagem metodológica foi adotado em todos os volumes o ensino apoiado em 3 eixos. Que eixos são esses? Ouvir, compreender, para depois executar, né? Conforme consta na página 6 do manual. Vocês vão ver lá na página 6 do manual, está escrito isso, né? Então, nós vamos entender essa parte, tá? Temos também o aprendizagem em espiral. O que significa isso? Significa que o ensino começa do mais fácil ao mais complexo. Às vezes a gente vê uma coisa só várias vezes, mas cada vez que você vê aquilo, ele está um pouquinho mais complicado, né? Então é assim que esse estudo vai, do mais fácil ao mais complexo, né? Então nós temos que observar a percepção que nós vamos tendo a cada dia e também das nossas alunas, dos nossos alunos. Nós temos que observar essa percepção desde o início do estudo. A pulsação é muito importante. E quem nos dá a pulsação? É o metrônomo. O que é pulsação? Pulsação é um tempo, movimento de um tempo, espaço de um tempo. Então, a pulsação ela tem que ser constante. O mesmo tempo que você demora na primeira nota, se tiver a próxima do mesmo valor, você tem que demorar o mesmo tanto. Se ela tiver subdividida, você tem que demorar o mesmo tanto.
entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que ter o cuidado. E o metrônomo nos auxilia muito, 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 muito nisso, tá? Então, é muito importante tudo isso, né? O estudo de ritmo constante facilita a compreensão da proporcionalidade das figuras, né? Os valores. Então, tem que ter aquele ritmo constante para poder a gente ter a facilidade de dar o mesmo valor em todas as figuras. A mínima, se ela está valendo 2 tempos, é 2 tempos. Semínima, se está valendo 1 tempo, é 1 tempo. Semínima pontuada, a gente tem que ter o cuidado de dar aquele valor que ela está valendo ali, vai depender da forma do compasso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nos valores proporcionais das figuras, certo? E o resultado vem da prática. Todo volume é pensado para unir, foi tudo pensado para unir as teorias e prática, desde o MTS até o inário, né? Sempre com o objetivo de estimular o nosso aprendizado de uma forma bem completa, né? Então, é muito bom a gente ter sempre em mãos esses materiais, os métodos, o MTS, o inário e o nosso metrônomo, né? É muito bom, porque ele vai nos ajudar a ter uma progressão no aprendizado, né? Bem melhor. Tem uma pulsação bem concreta. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. O aluno que desde o início ele aprende uma pulsação ali precisa, ele não vai ter dificuldade em todo o aprendizado dele, ele não tem dificuldade, porque a arma da matéria musical, para tocar, por exemplo, para, né, enfim, quase tudo, é a divisão. Se nós não temos uma boa divisão, nós não temos como também fazer uma coisa direito, não tem como, né? Então, temos que ter esses cuidados para que nós conseguimos um aprendizado bom, né? Nós temos que ter uma rotina de estudo, porque não adianta nada eu ir lá hoje tocar 3 horas. Amanhã eu não toco. Amanhã eu nem pego no meu instrumento. Principalmente quando se fala de instrumentos. Se você ficar um dia sem tocar, você já vê a dificuldade que você tem. Aquela segurança vai embora. Se você está tocando todos os dias, você está ali familiarizado com o seu instrumento, você tem segurança para tocar. Quando você senta lá para tocar, você tem segurança, porque você está familiarizado com o seu instrumento, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre tocando, sempre estudando. Não podemos parar de estudar. E uma outra coisa, a nossa técnica. A técnica é de acordo com o instrumento. Se eu toco trompete, eu preciso estudar a técnica de trompete. Se eu toco sax, é a técnica de sax. Se é piano, é a técnica do piano. E se for órgão, eu preciso ter uma técnica organística, né? A técnica pianística, ela é uma técnica assim solta. Ela é uma técnica solta, uma técnica que você, né, mais batida, mais martelada, vamos dizer assim. A do órgão, não. O órgão, ele é um instrumento sensível, ele é um instrumento que exige um pouquinho mais de cuidado, vamos dizer assim, de carinho com ele, porque o som dele é um som mais ligado, não é aquele som desligado, não é um som martelado. Então, a gente tem que ter esses cuidados para poder fazer tudo certinho. Fazer um estacato no órgão, eu não posso fazer o mesmo estacato que eu faço no piano, porque é diferente, né? E lembrando que o estacato, ele aqui nos métodos, nos volumes, ele tira só metade de valor. Nós não temos estacato que tira mais da metade do valor aqui nos métodos, porque é só o estacato simples. E o staccato simples é metade do valor.
Então, temos que ter consciência ali de dar certinho aquela metade de valor e não deixar aquele som seco, né? Então, conforme já falamos, né? Nós temos os QR para poder nos ajudar, nos levar a ouvir as lições que já estão tocadas nas duas velocidades, na mínima e na máxima. Não precisamos de preocupar de colocar na média, não, nós vamos tocar no que está lá. Os hinos é que tem que ser tocado mais ou menos na média, mas os métodos não. E esses volumes, todos eles, têm os quadrinhos, você sabia? Você sabia? São perguntas, né? Que é muito importante a gente pegar esses você sabia e estudar. E ter curiosidade de até mesmo ir para a internet para aprofundar mais naquele você sabia, né? Tipo, sobre um autor, um compositor, né? Sobre que é autor de alguma lição, de algum hino, sobre o nosso instrumento, né? Sobre algum assunto. É muito importante a gente querer destrinchar os assuntos. Nunca podemos apoiar assim, eu já sei, tá bom. Não, quanto mais a gente aprende, melhor. A gente tem que pensar em evoluir todos os dias, né? Então, é isso. E aqui nós temos os dedilhados que nós estudamos na aula passada, os recursos, né, de dedilhado. Então, aqui nós temos contração. Ó. Essa lição, esse exercício aqui, ele tá cheio de contração. Tá vendo? C. Então, o que que nós vamos fazer? Mas não tem precisão de mudar os dedos aqui, não, porque aqui, ó, só 3 dedos que vai tocar, não precisa mudar. Precisa, porque é um exercício de contração. Aqui em cima nós vimos, ó, um hino. O hino 28, tá vendo? Ele tem contração. Então, nós precisamos de estudar, né? Nós precisamos de praticar os exercícios para quando nós chegar nos hinos, nós fazer direitinho, nós já sabemos fazer. Porque aqui nos volumes nós vamos estudar. Nos hinos, nós temos que tocar, né? Os hinos é a apresentação que a gente vai fazer na igreja. Então, a gente já tem que saber. Aqui, olha, o hino 388, tá vendo? Com a mudança de dedilhado. Quando eu chegar nesse hino, eu já sei o que é mudança, eu já sei como fazer, porque eu já estudei. Olha aqui, esse exercício aqui, ó, na mão direita. Quanta mudança! Olha a mão esquerda. Quanta mudança! Isso só nos ajuda, nos leva a uma melhor solução, uma melhor resolução, né? Desculpa aí. Aqui, ó, mais exercício. Olha lá um hino lá. Ó. Olha o S. O que significa esse S? Substituição de dedilhado. Está escrito ali, substituição. Então, ali é o hino 461, tá vendo? Ele tem substituição. Então, quando eu chegar nesse hino 461, eu já sei dessa substituição, porque eu já aprendi o método. Olha esse exercício aqui, quanta mudança, alargamento, substituição, tá vendo? Um exercício bem cheio dos recursos de dedilhado. Aqui nós já vamos ver as passagens, olha o pezinho lá entre o círculo. Ali no hino 28 nós temos uma passagem, tá vendo? O dedo 1 dentro de um círculo. Então, sempre que você vê um dedilhado dentro de um círculo, quer dizer que ali tem uma passagem. Você não vai encontrar esse P lá no inário. Você não vai encontrar o M lá no inário. Você não vai encontrar um C lá no inário. Não, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar o dedilhado dentro de uma. Olha, tá vendo aqui, ó? Você vai encontrar isso aqui, ó, o dedilhado dentro de um círculo. Então, significa que ali você vai fazer a passagem, a substituição, né? E outra coisa importante são os sinais de respirações. Olha, vírgula maior, respiração normal, vírgula menor, respiração curta, tá? Isso é no nosso inário e aqui também foi posto nos nossos métodos para que nós aprendemos aqui, para quando chegar no inário, a gente já sabe como fazer, né? E tem uma atividade aqui, ó, identifique no inário as respirações, o hino, aí, ó, 4, 3, 3, a respiração normal e curta, indicada pelas vírgulas, né? Então, para identificar lá. E aqui tem um você sabia. Olha para vocês verem. Fala de um compositor pianista alemão.
né? Então, é muito bom estudar isso aqui e procurar até saber mais a respeito desse compositor. Se o nome dele está aqui, é porque ele já compôs hinos no nosso cenário. Nada que está aqui nesse método é por acaso. Tudo que tem aqui nos métodos, nos volumes, é porque está no nosso inário, né? A intenção dele, desses volumes, a intenção foi melhor prática no inário, no inário. E aqui nós temos o estudo 23, ó, esse estudo nós vamos encontrar nele alargamento, contração, passagem, mudança de dedilhado, né? Tem ali a contagem de tempo para nos auxiliar, né? Então, olha, não tem nada aqui escrito assim, só tem lá a letra dentro do círculozinho, né? Aqui nós temos o exercício 11 também, exercício para articular os dedos. Articulação, tá vendo? Olha, ter uma boa articulação para se tocar bem tocado. Nós não podemos ficar, tipo, às vezes nós mexemos, eu já vi muitas pessoas que mexem com o dedo na tecla só. Não é para só mexer com o dedo na tecla, é para soltar a tecla e abaixar de novo. Tem que sair o som. Nós temos, se temos duas notas iguais, tem que sair o som das duas notas. Se fosse para sair de uma só, nós teríamos uma, né? Nós temos duas semínimas, então tem que sair o som das duas semínimas. Nós temos, né, duas mínimas, tem que sair o som das duas mínimas. Então, são esses os objetivos do nosso estudo. Aqui o estudo 24 também, nós temos já estudos de colcheias, olha, nesses estudos e nesses exercícios. Sempre lembrar que quando nós temos um exercício de colcheia, é sinal que nós vamos ter um estudo em colcheias, tá vendo? Se nós tivermos um exercício em semicolcheia, nós vamos ter um estudo com aquela semicolcheia. O recurso de dedilhado que nós usamos nos exercícios, nós vamos ter um estudo logo após com aqueles recursos. Então, é importante. Olha, esse exercício aqui, ó. Exercício para articulação de dedos. Olha para vocês verem. Então, temos que ter uma articulação perfeita para tocar essas notas, né? Semínima e colcheia. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo, tá? Ter uma articulação perfeita. Aqui fala de uma teoria, né? Sinal de ritornello, sinais de repetição. Então, aqui nós temos o ritornello, olha ele aí. O que significa o ritornello? Significa retornar. Então, eu tenho aqui dois pontinhos e uma barra dupla, né? Uma grossa e uma fina, uma barra final, vamos dizer assim, né? Eu tenho dois pontinhos ali. Esse pontinho, eu já vou tocar para cá, atenta que qualquer hora eu vou encontrá-lo outra vez, aqui, ó. E quando eu encontrá-lo, eu tenho que voltar nele. E se não tiver nenhum aqui e eu for tocando e encontrar por aqui, eu tenho que voltar no início, né? Então, isso são sinais de para retornar a música. Sinais que usa muito nos nossos hinos, ritornelo, essas casas de ritornelos, tá vendo? A primeira casa, a segunda casa, às vezes vem uma e duas casas junto, depois a três. Isso aí nós temos muito no inário, né? Casas de ritornelo. Então, significa que a gente vai tocar até, igual esse hino, por exemplo, olha. Ele tem 3 estrofes, né? Olha. A primeira estrofe vem até essa casa, a segunda também vem até essa casa. Quando eu vou tocar a terceira vez, eu já vou pular essa casa e vir para a terceira casa, para terminar o hino. E aqui, olha, na primeira casa e segunda, ele vai terminar com a semínima pontuada, com mínima pontuada, desculpa. Mas já no final, ele vai terminar com a mínima pontuada para soprano e baixo e contrabaixo. Para o tenor, eu vou ter uma passagem, e para o contralto também.
Então, ele vai terminar diferente da primeira casa, né? Ele vai terminar diferente. E aqui nós temos um outro sinal de repetição, que é o da capo. O que quer dizer do da capo? Do começo, do início, né? Eu terminei a música, tô lá no final da música, aí eu vejo lá um B, C, né? Ao fim, essa palavra aqui. Então, o que significa? Do começo. Eu vou voltar no começo e terminar onde está escrita a palavra fim ou fine, tá? Então, é um outro sinal de repetição. E aqui já vai mexer com a mudança da posição das mãos, olha só. Uma mudança de posição, nós já vamos conhecer mais teclas. Teclado superior, o M, né? Já andou mais. Teclado inferior, LM, também andou mais. Então, a gente já está conhecendo 2/8, mais de 2/8 aqui, né? 2/8, um pouquinho mais. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, minhas meninas, por hoje é só, vamos parar por aqui. Deus que abençoe vocês, tá? Continue aí dando seu like, assistindo os vídeos, comenta alguma coisa, é muito bom os comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e nos ajude aí, compartilhe com as meninas, com as irmãs, com as alunas, isso é muito bom, tá? Deus que abençoe então, tchau, tchau.